Saudações, alunos da primeira série! Estamos começando mais uma aula de cidadania e civismo, em que damos continuidade ao nosso estudo sobre a oratória e sobre a retórica. Vamos abordar na aula de hoje a importância que tem para a vida social, para a vida prática, para a vida pública, você ter um bom domínio da sua oratória, da sua fala, para você conseguir ser persuasivo com suas ideias. E vamos ver alguns princípios aí também da lógica e da dialética para a gente ter uma maior compreensão do processo da oratória. Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Compreender a importância de saber falar bem em público. Também, entender os resultados práticos de ter uma boa retórica, uma boa oratória. O que isso vai mudar na sua vida profissional, na sua vida social. Então, e entender os princípios da lógica e da dialética que regem, que mandam, que comandam uma boa oratória. Vamos, então, conhecimentos prévios. O que a gente viu nas últimas aulas? Você lembra qual a diferença entre a oratória e a retórica? Quais elementos são necessários para se ter uma boa oratória? Vocês conseguem lembrar, memorar, trazer das aulas anteriores esse conteúdo? Eu vou responder para vocês. A oratória faz parte do campo da retórica. A retórica é mais abrangente, mas tem suas características próprias, por depender da comunicação oral com uma plateia. Vamos lembrar que a retórica ela também pode ser uma atividade escrita, enquanto a oratória é necessária a interação humana com uma plateia. Quais elementos são necessários para uma boa oratória? Para uma boa oratória é necessário conhecer o seu público, ter estudado o assunto tratado, além de falar com clareza, de maneira sintética, não se estender, não se prolongar demais no assunto e com naturalidade para com a sua plateia. Então, tudo isso aí é muito importante para você se tornar um orador mais convincente e mais persuasivo. Vamos para a problematização da nossa aula. Qual a importância prática na vida de um profissional de ter uma boa oratória? O que isso vai mudar na vida prática dele? E qual é a importância social de ter essa capacidade? Aqui eu trago para vocês uma imagem do nosso Congresso Nacional, um lugar onde a oratória é praticada diariamente nas votações de leis e projetos que podem mudar a sua vida e a minha e o futuro desse país. Ali é um lugar de argumentação, é um lugar de oratória, é um lugar de tentar persuadir os outros deputados a concordarem com o seu projeto. Veja como é importante para essas pessoas, em seu cargo público, terem domínio de uma boa oratória. Então, contextualizando para a gente, cada vez mais no mercado de trabalho exige a capacidade de comunicação dos trabalhadores. Não é apenas a capacidade de saber fazer aquela atividade profissional, mas também a capacidade de saber explicar, a capacidade de socializar o conhecimento, aquele conhecimento que você tem, você conseguir passar para outros, ensinar outros funcionários, trocar o conhecimento e de comunicar sobre problemas e soluções que essa empresa possa ter ou que aquela atividade profissional possa ter. E ao se comunicar dessa forma, você tem que fazer de maneira clara e coerente. Lembre-se, no fundo, a oratória é uma arte de persuasão. Você tem que estar persuadindo as pessoas. 5 motivos para ter uma boa oratória. Primeiro, através de uma boa oratória, você vai adquirir experiência e conhecimento ao dialogar com outras pessoas, ao falar, ao expor ideias e ouvir também as ideias das pessoas. Isso vai fazer com que você tenha mais experiência, mais conhecimento e possa se aprofundar mais nesse assunto. Segundo, ampliação de uma rede de relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais. Se você não se comunica, não transfere conhecimento com outras pessoas numa empresa, você acaba excluído das reuniões, você acaba excluído das decisões, você acaba não sendo lembrado. Então, é muito importante você se comunicar dentro de uma empresa. Terceiro, a troca de informações sobre sua área de interesse. Através de você falar dos seus interesses e demonstrar, você também vai acabar recebendo informações sobre a sua área de interesse. Esse aí vai ser um diálogo que pode acrescentar muito no seu conhecimento, muito na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Quarto, você conhecerá pessoas incríveis e interessantes que vão conversar com você, que podem agregar muito a vocês em contatos profissionais, contatos sociais,
fazer amigos e também conseguir indicações para vagas de emprego, promoções, a partir do momento que você tenha uma boa comunicação, uma boa oratória. E o quinto, o debate fortalecerá e formatará melhor suas ideias. Se você tem uma ideia e você não transmite ela, você não fala ela, você corre o risco de ter uma ideia errada, porque você precisa do diálogo, você precisa da comunicação para você identificar eventuais erros, falácias, contradições nas suas ideias. Você precisa que as suas ideias sejam devidamente analisadas. Para isso, você vai precisar explanar, vai precisar falar as suas ideias para um público. Então, vamos para a primeira atividade da nossa aula de hoje. De maneira resumida, quais são as características de um bom orador? Letra A, ser sintético e coeso em sua fala. Letra B, tratar de maneira prolixa o seu conhecimento. Letra C, ser sempre cativante e bem-humorado. Ou letra D, falar apenas aquilo que a plateia quer ouvir. Vocês têm um tempinho aí para pensar e a gente já retorna com a alternativa correta. Respondido, alunos! A alternativa correta, então, é a letra A, ser sintético e coeso na sua fala. Lembre-se, se você leva muito tempo explanando a sua ideia, você fica cada vez mais vulnerável a se contradizer, a cometer algum erro de pensamento. Então, você tem que falar curto, falar direitinho, ser bem coeso na sua fala. Se você ser muito prolixo, falar demais, vai gerar esse problema. Nem todo o assunto deve ser bem-humorado. Se você estiver tratando um assunto, por exemplo, triste, você não pode tratar ele de uma maneira bem-humorada. Pode ser até ofensivo para a plateia você tratar dessa forma. E
Às vezes você tem que falar aquilo que a plateia não quer ouvir, quando a plateia pode estar errada, então você vai explanar as suas ideias. Então a alternativa correta foi a letra A. E eu trago para vocês aí uma questão muito importante ao se construir uma oratória, um discurso, que é a questão chamada dialética. Ou podemos chamar de diálogo. Dialética é algo muito antigo, já era estudado desde os gregos, Platão, Aristóteles, Sócrates, todos esses aí já abordavam esse tema, que é um dos principais elementos da comunicação, essa característica da dialética. É a característica do confrontamento entre coisas opostas, coisas contraditórias. Esse confrontamento acontece através de teses e suas antíteses. E com isso nós procuramos aprimorar o conhecimento. Calma aí, não entendi o que é tese, antítese ou dialética. Eu trago um modelinho para vocês, que é um modelo aqui feito por um filósofo chamado Hegel. Tá? Ele vai dizer que o quê? Toda ideia, todo pensamento, toda argumentação, ela é uma tese. Para você saber se sua tese está correta ou se ela está errada, você tem que confrontar ela com a antitese ou antítese, com aquela tese contrária. Fruto desse conflito entre a tese e a antítese, nós vamos criar uma síntese. Aí já aprimorando a nossa tese, vendo os erros, vendo as falhas, a gente acaba criando uma síntese. Só que tem um problema. Essa síntese, ela é uma nova tese. Então, ela também deve ser comprovada com uma antitese, deve ser confrontada com essa antitese. Fruto desse conflito, ele vai criar uma nova síntese. E aí vem o problema de novo. Essa nova síntese não é uma nova tese? Então, ela também deveria ter uma antitese, e esse aí é um procedimento quase que infinito, sempre confrontando uma tese com a sua antítese para criar uma síntese, confrontado por uma nova antítese para criar uma nova síntese, e aí sucessivamente. Só assim você vai poder aprimorar as suas ideias, confrontando elas. Se você não confrontar as suas ideias, você tende a não melhorar as suas ideias. Então, vamos para a nossa atividade. A dialética de Hegel, letra A, é incapaz de explicar o movimento e a mudança verificados tanto no mundo quanto no pensamento. Ela não permite a gente ver mudanças. Letra B, é interna nas coisas objetivas, mas só pode crescer e perecer em virtude de contradições presentes nela. Ou letra C, é um método, um procedimento a ser aplicado ao objeto de estudo do pesquisador. Esse exercício é um pouquinho mais complicado, vocês vão ter um tempinho aí para pensar e a gente já retorna.
Pensaram com carinho? Responderam? A alternativa correta era a alternativa de letra B. É interna nas coisas objetivas, só pode crescer e perecer em virtude das contradições presentes nela. Então você só vai ter o desenvolvimento de uma melhora do pensamento e do argumento se você explorar as contradições de uma maneira dialética. Então sempre pegando uma tese e confrontando ela com o seu oposto. E vamos tratar aí uma outra questão muito importante na oratória, que é a lógica. E no caso aqui da lógica do discurso, a gente vai tratar através do pensamento de Aristóteles, que escreveu esse livro chamado Organo, em que ele estabelece 3 princípios básicos para a organização de um discurso coerente. Entre eles, nós vamos destacar primeiro o princípio da identidade. O que quer dizer? Bom, a gente resume na forma matemática x igual a x. X só pode ser x. Isso quer dizer que, se eu falo uma frase como a rosa é vermelha, como eu trouxe aqui uma imagem para vocês, a plateia ela tem que saber muito bem o que é uma rosa e ela tem que saber o que é o tom vermelho. Se a plateia não souber o que é vermelho e não souber o que é rosa, isso vai atrapalhar totalmente a oratória, porque a pessoa não vai conseguir identificar aqueles conceitos que você está usando. Então, a primeira coisa é que o conceito que o orador usa tem que já ser de domínio da plateia, esse conceito. Se não houver esse domínio, você vai ter confrontamentos e conflitos na sua oratória. Vai ter confusões também. O segundo princípio básico é o princípio da não contradição. Isso quer dizer, x é x, x não pode ser y. Como assim? Toda a sua argumentação, ela não pode vir carregada com uma contradição. Você não pode chegar uma pessoa e dizer, você é alto porque você é baixo. Isso é contradição. Ou você é alto, ou você é baixo. Não pode você usar elementos opostos para criar uma afirmação. Então, todo discurso, toda oratória não pode ter contradições de ideias. E o terceiro princípio é o chamado princípio do terceiro excluído. Esse princípio ele estabelece que ou algo é, ou algo não é. Não há uma terceira opção. Se eu afirmo que isto é uma maçã, quer dizer que ou eu estou certo, ou realmente é uma maçã, ou eu estou errado, pode ser outra fruta. Ou é uma maçã ou não é. Não existe algo meio maçã e meio não maçã. Não existe, estou meio com dor de cabeça. Ou você está com dor de cabeça ou não está. Pode ser uma dor de cabeça mais leve, pode ser uma dor de cabeça mais pesada, mas ou você está ou não está. E eu trago aqui para vocês A Noite dos Mortos-Vivos, filme de 1968 de Jorge Romero, que é um dos primeiros grandes filmes de zumbis que foi feito. Por quê? Porque o zumbi, ele faz parte desse conceito do terceiro excluído. Ele é um morto-vivo. Como assim? Ele está morto, mas está vivo ao mesmo tempo? Porque quando a gente pensa numa criatura morta, a gente pensa numa criatura que não se mexe, está inanimada, não faz movimento. Agora, ele é um morto que se movimenta. Então, o próprio conceito de morto-vivo quebra totalmente a regra do terceiro excluído. Talvez seja até por isso que seja tão interessante esse tipo de criatura nos filmes. Então, vamos para a nossa última atividade da aula de hoje, em que eu pergunto para vocês, entre os princípios da lógica analisados por Aristóteles, marque a alternativa incorreta. A. Princípio da legitimidade. B. Princípio do terceiro excluído. C. Princípio da não contradição. Ou letra D. O princípio da identidade. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e a gente já retorna com a alternativa correta.
Então, meus alunos, conseguiram pensar com carinho na questão, responder a alternativa? Lembre que a gente está perguntando a alternativa incorreta. Isso é aquela alternativa que está errada. E a alternativa errada é a letra A, o princípio da legitimidade. Não tem nada a ver com questões de lógica. O princípio da legitimidade foi usado depois das guerras de Napoleão Bonaparte, no Congresso de Viena. Então, não se encaixa aqui, é um princípio político, não é um princípio da lógica. Então, o que nós vimos na aula de hoje? A importância de ter uma boa retórica e de ter uma boa oratória. A importância prática na vida da gente em conseguir dominar bem essas duas artes. A utilidade dialética do diálogo. Perceba que dialética e diálogo é quase a mesma coisa, e é justamente essa a essência. Vem do mesmo conceito, para aprimorar o saber e para desenvolver as ideias. E, por último, os 3 princípios da lógica aristotélica, 3 princípios básicos que qualquer argumentação tem que conter obrigatoriamente, senão pode se tornar uma contradição e, por isso, desmoronar rapidamente. Então, agradeço a todos vocês por terem visto mais essa aula e até a próxima.